Você deve olhar para o mundo ao seu redor e se perguntar: guerras acontecendo em diferentes partes do planeta, terremotos abalando cidades, desastres naturais cada vez mais intensos. Será que realmente estamos chegando perto do fim? Será que esses acontecimentos têm alguma relação com aquilo que a Bíblia chama de Apocalipse? Há mais de 2000 anos, Jesus falou sobre sinais que aconteceriam antes do fim dos tempos. E neste vídeo, você vai descobrir quais são os verdadeiros sinais mencionados na Bíblia e também algumas teorias que muitas pessoas relacionam com o mundo de hoje. Essa pergunta não é nova. Na verdade, os próprios discípulos de Jesus fizeram exatamente essa pergunta. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 3, está escrito: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? A resposta de Jesus foi uma das mais importantes registradas na Bíblia, porque naquele momento ele começou a revelar sinais que aconteceriam antes do fim. Mas antes de falar desses sinais, Jesus fez um alerta muito importante. Ele disse: Vede que ninguém vos engane. Jesus sabia que ao longo da história, muitas pessoas tentariam interpretar essas profecias de forma errada. Por isso, ele começou alertando sobre o perigo do engano. Depois desse alerta, Jesus mencionou o primeiro grande sinal: guerras. Em Mateus capítulo 24, versículo 6, ele disse: Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus sabia que nações se levantariam contra nações. No versículo seguinte, ele continua dizendo: Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Ao longo da história da humanidade, guerras mudaram o destino de países inteiros. Impérios surgiram e desapareceram. Conflitos transformaram cidades em ruínas. E mesmo hoje, quando olhamos para o mundo, vemos que guerras continuam acontecendo em diferentes lugares. Mas mesmo mencionando tudo isso, Jesus deixou algo muito claro. Ele disse: Não se assustem, porque esses acontecimentos fazem parte da história humana. Eles são sinais, mas ainda não representam o fim de tudo. Jesus também falou sobre sinais que aconteceriam na própria natureza. Ainda em Mateus capítulo 24, versículo 7, ele disse: Haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Terremotos podem acontecer de forma repentina. Tempestades podem transformar paisagens inteiras. Enchentes podem atingir cidades inteiras em poucas horas. Quando vemos acontecimentos como esses, muitas pessoas começam a se perguntar se esses eventos podem ter algum significado maior. Mas logo depois de mencionar esses sinais, Jesus explicou algo muito importante. No versículo 8, ele disse: Tudo isso é apenas o princípio das dores. Ou seja, esses acontecimentos seriam apenas o começo, sinais de que a história do mundo caminha para um momento maior. Mas Jesus não falou apenas sobre guerras e desastres naturais. Ele também mencionou algo que aconteceria dentro do próprio coração humano. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12, ele disse: Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Essa talvez seja uma das partes mais profundas dessa profecia, porque ela não fala apenas sobre acontecimentos no mundo, ela fala sobre as pessoas. Jesus sabia que chegaria um tempo em que a maldade aumentaria, um tempo em que o egoísmo, a violência e o ódio se tornariam cada vez mais comuns. E talvez uma das coisas mais tristes seria ver o amor se esfriando, pessoas cada vez mais distantes umas das outras, relacionamentos sendo destruídos, famílias se separando. Mas mesmo diante desse cenário, Jesus deixou uma promessa importante. Logo depois ele disse: Aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso significa que, mesmo em meio a um mundo confuso, ainda existe um caminho, o caminho da fé, o caminho da perseverança,
o caminho de continuar acreditando em Deus. Mas existem também outras passagens na Bíblia que muitas pessoas relacionam com os tempos atuais. Uma delas aparece no livro do profeta Daniel. Em Daniel capítulo 12, versículo 4, está escrito: muitos correrão de um lado para o outro, e o conhecimento se multiplicará. Quando essa profecia foi escrita, o mundo era completamente diferente. As pessoas viajavam a pé ou em animais, as cidades eram pequenas e a informação demorava meses para chegar de um lugar a outro. Mas hoje, vivemos em um mundo completamente diferente. Milhões de pessoas viajam diariamente de um país para outro. Aviões cruzam os céus em todas as direções. Em poucas horas, alguém pode sair de um continente e chegar em outro. E o conhecimento nunca esteve tão acessível. Hoje, através da internet, uma pessoa pode acessar informações do mundo inteiro em poucos segundos. É por isso que algumas pessoas observam essa passagem e fazem comparações com o mundo moderno. Mas é importante lembrar que essas comparações são apenas interpretações que algumas pessoas fazem ao observar os acontecimentos atuais. A própria Bíblia nos ensina que muitas dessas profecias só serão completamente entendidas no tempo certo. Ao longo dos anos, muitas pessoas que estudam a Bíblia começaram a observar algumas passagens do livro de Apocalipse e tentar entender o que elas poderiam significar. Algumas dessas passagens são descritas de uma forma tão diferente que despertam muita curiosidade. Uma delas aparece no capítulo 9 do livro de Apocalipse. Ali o apóstolo João descreve uma visão muito impressionante. Ele fala sobre criaturas que pareciam gafanhotos que vinham do céu. Essas criaturas tinham algo parecido com coroas sobre suas cabeças. O barulho de suas asas era descrito como o som de muitos cavalos correndo para abater a batalha, e elas tinham algo semelhante a ferrões. Durante séculos, muitas pessoas tentaram entender o que essa visão poderia significar. Mas nos tempos modernos, algumas pessoas começaram a fazer uma comparação curiosa. Alguns acreditam que essa descrição poderia lembrar máquinas de guerra voando como helicópteros, o barulho forte das hélices, o movimento rápido no céu e o poder de atacar de cima. Claro, essa é apenas uma teoria que algumas pessoas levantaram ao tentar entender essa visão descrita na Bíblia, mas ela mostra como muitas pessoas continuam refletindo sobre essas profecias até hoje. Outra passagem que chama muito a atenção aparece também no livro de Apocalipse. No capítulo 9, versículo 16, a Bíblia menciona algo impressionante: um exército gigantesco. O texto diz: o número dos exércitos da cavalaria era de 200 milhões. Quando essa visão foi escrita, o mundo tinha uma população muito menor do que hoje. Por isso, durante séculos, muitas pessoas se perguntaram como um número tão grande poderia existir. Hoje sabemos que existem países com populações enormes e exércitos gigantescos. Por isso, algumas pessoas acham impressionante que esse número tenha sido mencionado na Bíblia há tanto tempo. Existe ainda outra passagem que desperta muita curiosidade. No capítulo 16 do livro de Apocalipse, a Bíblia menciona o grande rio Eufrates. O texto diz que as águas desse rio secariam para preparar o caminho para os reis do Oriente. Curiosamente, nos últimos anos, muitas pessoas têm observado que o rio Eufrates tem diminuído em várias regiões. Cientistas explicam que isso acontece por causa de barragens, uso da água e mudanças no clima. Mas ao ler essa passagem, algumas pessoas se perguntam se isso poderia ter alguma relação com a profecia mencionada na Bíblia. É importante lembrar que muitas dessas comparações são apenas reflexões que algumas pessoas fazem ao observar o mundo atual. A própria Bíblia nos lembra que muitas dessas coisas só serão totalmente compreendidas no tempo certo. O livro de Apocalipse
também descreve momentos impressionantes que aconteceriam antes do fim. A Bíblia fala sobre anjos tocando trombetas. No capítulo 8 do livro de Apocalipse, João descreve que 7 anjos receberam 7 trombetas, e cada vez que uma dessas trombetas era tocada, acontecimentos extraordinários aconteciam na terra. Essas visões são descritas com imagens muito fortes, mudanças na natureza, grandes acontecimentos no céu e na terra. Por séculos, muitas pessoas têm estudado essas passagens tentando entender exatamente o que elas significam, mas a própria Bíblia deixa claro que nem tudo pode ser compreendido completamente agora. E foi o próprio Jesus que deixou algo muito importante sobre isso. Em Mateus capítulo 24, versículo 36, ele disse: "Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai." Ou seja, ninguém pode afirmar exatamente quando todas essas coisas acontecerão. Nenhum ser humano sabe o momento exato. E talvez essa seja uma das mensagens mais importantes de todas, porque o objetivo dessas palavras nunca foi causar medo. O objetivo sempre foi despertar fé, mostrar que mesmo em um mundo cheio de incertezas, existe um caminho, e esse caminho tem um nome: Jesus Cristo. Se estamos realmente próximos do fim ou não, isso só Deus sabe, mas existe uma verdade que permanece acima de qualquer acontecimento do mundo. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a paz, Jesus Cristo é o amor. E todos aqueles que confiam nele encontram esperança mesmo em tempos difíceis. Se você chegou até aqui neste vídeo, deixe seu like para que mais pessoas possam ouvir essa mensagem. E que Deus abençoe cada um de vocês que chegaram até aqui. Peço que, se for possível, deixem um amém nos comentários e se inscrevam no canal para nos ajudar a crescer cada vez mais. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.